Então, vamos lá. Pessoal, primeiros socorros vai ser um assunto de extrema importância se tratando aí da legislação de trânsito, ou a questão do trânsito ou do curso teórico em si. Por quê? Porque é em trânsito que vai acontecer a maioria dos acidentes, né? Onde os acidentes podem ocorrer de várias maneiras. E o primeiro socorro, os primeiros socorros, eles vão entrar como procedimentos, ou seja, parâmetros de emergência que a gente vai usar e vai aplicar a uma pessoa que vai estar no estado de perigo de vida, onde o objetivo principal é manter os sinais vitais da vítima em funcionamento, evitando aqui o agravamento do seu estado, até que ela consiga receber uma assistência especializada, onde, claro, todo mundo pode ajudar ali mediante ao seu alcance, mediante ao seu conhecimento, nunca fazendo nada daquilo que não tenha conhecimento, né? Ou seja, só que assim, é sempre importante que a gente deva preferir o socorro especializado, porque o socorro especializado, ele vai contar com equipamento e treinamento adequado. Só que apesar de preferir o socorro especializado, não devemos ser omissos, tá? Não devemos ali deixar de socorrer uma vítima quando em perigo. E quando é que a gente socorre uma vítima quando em perigo, pessoal? Quando ela vai estar incapaz de cuidar ali da própria sobrevivência, onde ela não consegue fazer um autoatendimento de emergência correto. Então, por conta disso, ela vai sofrer o que a gente chama de danos irreversíveis e aquela sua ajuda, ela tem que ser oferecida o mais rápido possível, né, de imediato, para que você possa afastar a vítima do perigo de morte e evitar aquele agravamento da situação, até que ela consiga, de fato, a atenção ali, né, do especialista do atendimento de primeiros socorros. Pessoal, muitas questões já vêm com pegadinhas dizendo que o socorrista ele precisa ter um curso, ele precisa ser da área da saúde. Não, o socorrista basta ser um bom cidadão, porque apesar de você não ter conhecimentos técnicos, não ter curso, vai ter coisas que você pode sim fazer que já conta como primeiros socorros e a gente vai ver quais são essas finalidades, tá? Só que assim, a gente sabe que os acidentes podem acontecer, pessoal, em quase todas as situações e atividades do cotidiano, né? É, as pessoas ou nós, muitas vezes estamos expostas a riscos, vamos estar sujeitos a ferimentos, a traumatismos, né? E a gente percebe que os lugares que são propícios para a ocorrência de acidentes são inúmeros. A gente pode sofrer acidente dentro de casa, dentro das empresas e no trânsito. E no trânsito é o nosso foco, né? No trânsito é onde a gente vai viver boa parte da nossa vida, boa parte das relações ali com os outros condutores. Então, milhares de pessoas costumam morrer no trânsito. Muitos acidentados, eles também ficam com sequelas por não terem recebido aquele socorro adequado a tempo, ou por não terem, né, ou por não terem sido socorridos de maneira adequada. Então, é aí que entra o primeiro socorro, é aí que entra o bom cidadão, é aí que entra essa questão do que é primeiros socorros, que está aí na tela. Chamamos de primeiros socorros os procedimentos prestados inicialmente àqueles que vão sofrer acidente de trânsito, com a finalidade de que você possa evitar o agravamento do estado da vítima até que chegue ali a ajuda especializada. E a gente sabe, pessoal, deixar de prestar socorro, ou seja, não dar qualquer assistência à vítima de acidente, a uma pessoa em perigo iminente, pode fazê-lo, né, cumprir ali o chamado crime de trânsito, segundo o artigo 135 do Código Penal Brasileiro, onde a omissão, a falta ali de um pronto atendimento eficiente são os principais motivos que vão levar às mortes, aos danos irreversíveis, que geram sequelas, né, para as vítimas de acidentes de trânsito. Então, esse é o conceito, tá? Que são procedimentos, parâmetros que você vai aplicar a uma vítima, visando manter os sinais vitais dela em funcionamento e atividade, né? Sem que ela possa ter grandes agravamentos do seu estado que ela se encontra, até que ela possa receber, de fato, uma assistência especializada. Qualquer pessoa pode aplicar primeiros socorros, tá? Só que sempre dentro do seu conhecimento, dentro do seu alcance, dentro das suas alternativas, sempre também se abstendo do perigo. Você só ajuda se não estiver, claro, correndo risco à sua própria vida. Se estiver seguro, você vai e faz. Se estiver correndo risco à sua própria vida, à sua própria, né, sua própria situação ali no momento, dependendo do tipo de ocorrência, você vai se abster, vai ficar ali
não vai se envolver, vai fazer pelo menos os procedimentos mais necessários, que seria sinalizar o local do acidente, né, estacionar primeiro em um local seguro, sinalizar o local de acidente e chamar o resgate. Isso aí já é de grande importância para a vítima que está sofrendo um acidente de trânsito, né? Então você também tem que colocar sua segurança em primeiro lugar. Como a gente está falando aí de primeiros socorros dessa situação, a gente vai perceber uma coisa muito importante aqui, pessoal, que é a questão do atendimento de emergência e do atendimento de urgência. A gente vai saber aí diferenciar essas duas aí. Primeiramente, temos o atendimento de emergência, tá? Onde diz o seguinte: os agravos e traumas necessitam de assistência imediata. Ou seja, porque no atendimento, quando ele é classificado como de emergência, significa que a vítima ela corre um risco de morte iminente, ou seja, falência ali das funções vitais. Então, o atendimento de emergência ele vai ser muito importante, claro. O atendimento de urgência é importante ou menos importante? Não, ele é tão importante quanto o de emergência. A única diferença aqui é que, apesar das condições agudas que a vítima possa estar sentindo por conta do ocorrido, por conta do acidente, onde o acidente a gente já sabe, né? Que é todo evento não premeditado que vai resultar dano em veículo em carga, lesões em pessoas ou em animais, em que pelo menos uma das partes ali esteja em movimento nas vias terrestres ou nas áreas abertas à circulação. Esse é um conceito de acidente que pode cair aí nas possíveis questões da prova teórica, quando vocês forem fazer. Então, apesar das condições agudas, né, do atendimento de urgência, não há ali um perigo iminente de falência das funções vitais. Então, apesar de necessitar, né, de imediata, claro, né, necessita de assistência por conta da condição aguda, não há ali um perigo iminente da falência das funções vitais, só que é sempre importante ficar verificando. O atendimento de emergência tem risco de morte iminente. No de urgência, apesar das condições, não tem risco de morte, mas é bom ficar prevendo ali os sinais vitais, ficar monitorando, né? Não fazer atitudes ou tomar atitudes irresponsáveis ou inadequadas para não agravar a situação e fazer com que a vítima já corra um risco, né, do atendimento de emergência, que significa o risco de morte iminente. Bom, tá aí na tela o que é o acidente. O acidente ele é todo evento não premeditado que vai resultar dano em veículo ou na sua carga, lesões em pessoas ou em animais, em que pelo menos uma das partes está ali em movimento nas vias terrestres ou as áreas abertas ao público. Aprendemos, pessoal, lá em direção defensiva, que o acidente de trânsito ele é classificado em dois, na verdade. Ele é classificado como acidente evitável e o inevitável. Ambos acidentes que acontecem, né, que sobrepõem-se às vítimas, porém, o acidente evitável é aquele que o condutor deixou de fazer tudo o que deveria ter feito para poder evitar. Aconteceu, mas ele poderia ter evitado com uma simples atitude se não tivesse sido negligente quanto ao veículo, ou não fosse imprudente, ou não fosse ali impérito, né, que é a falta de habilidade, que são três características totalmente inadequadas para os condutores. E o impossível, infelizmente, mesmo que ele possa ser o condutor mais prestativo, mais cuidadoso, mais atencioso quanto à manutenção, quanto às suas condições físicas e mentais, infelizmente, por força da natureza, por algo maior, é impossível de evitar, né? Então, esse é o conceito que traz do acidente de trânsito, onde a gente sabe que, por conta dos acidentes, será necessário aí a ação do condutor relacionada aos primeiros socorros. Bom, vamos falar um pouco do socorrista. Professor, e o perfil do socorrista? Quem deve ser? Como ele pode ajudar? Quais são as características que ele deve ter? Pessoal, a gente sabe que o socorrista ele deve ser solidário, claro. Ele deve ali ajudar as pessoas. Por quê? Porque a solidariedade vai nos impulsionar a ajudar as pessoas que vão se encontrar em dificuldades. Só que isso só não basta, né? Não basta só a questão da solidariedade. Para que você possa realmente ajudar uma vítima de acidente, é preciso prestar um socorro correto, um socorro eficaz, dominar técnicas de primeiros socorros. Você é obrigado a dominar as técnicas? Não. Mas se você não tem aquele conhecimento técnico, você pode ajudar de outra maneira, né? Sempre mantendo a calma, sempre deixando espaço, não
fazendo aquilo que você não tem conhecimento. Muita gente já quer movimentar a vítima, já quer dar algo para a vítima ingerir, algum líquido, alguma coisa que não pode, é totalmente incorreto. Já vai pegando na vítima, entrando em contato com fluidos corporais, com sangue, com saliva, e aí que também pode morar um perigo para você mesmo. Por quê? Porque existem doenças que são consideradas infectocontagiosas, que são transmitidas através de fluidos corporais. A gente pode citar o HIV, hepatite, entre outras doenças que vão trazer essas calamidades. Então, o socorrista pessoal, ele tem que ter características, ele não precisa só ter a característica de dominar técnicas, né? Para que ele não venha ali causar danos secundários ao paciente, tá? Então, é muito importante. Então, vamos falar um pouco dessas características. Solidariedade é um ponto, não ser omisso é outro ponto importante. E a gente tem aqui, ó, ele não precisa ser da área da saúde, tá? Não é obrigatório. Tem questões que vai trazer essa pegadinha, dizendo que o socorrista tem que ser parte do corpo do SAMU, ou parte do corpo de bombeiros, ou tem que ser um médico, né? Um socorrista treinado, profissional. Não. Não precisa ser da área da saúde. Só que assim, se você não é da área da saúde, se você não tem conhecimentos técnicos para aplicar primeiros socorros, você vai fazer tudo aquilo que está dentro do seu alcance, dentro do seu conhecimento, limitar-se a fazer aquilo que somente tem conhecimento, né? Você não vai exagerar e tentar fazer aquilo que você não tem conhecimento. Bom, o socorrista ele deve ser calmo, ele deve ser solidário e, claro, ele tem que ter o controle da situação. Se ele não tem o devido controle da situação, ele não vai conseguir agir ali com a razão, não vai conseguir ajudar a vítima, ele pode provocar danos secundários à vítima por não estar calmo, por não ser um tanto solidário e caso ele não consiga controlar a situação, pode ficar nervoso, pode acabar se colocando, né, a si mesmo em risco. Não agir com impulsividade, né? Quando vem a palavra acidente, ou você vê um acidentado, a primeira ideia que você tem na mente, muitas vezes, é pega, bota no carro, leva para o hospital. Pessoal, muitos acidentes acontecem por quê? Porque as pessoas realizam essas finalidades, essas atitudes de maneiras ali impulsivas, e essa impulsividade, né, pode acabar piorando ainda mais, fazendo com que a vítima, que precisava de um atendimento adequado específico naquele momento, acabe agravando seu estado e morrendo ali no decorrer do caminho até o hospital. Por exemplo, ela podia ter fraturas, ela podia ter hemorragias, enfim, é muito perigoso lidar com a movimentação dessas vítimas quando ela está ali sob, né, essas circunstâncias. Então, não devemos agir com impulsividade. Pessoal, não devemos ser omissos, lembrando que omissão é considerado crime de trânsito, segundo o artigo 135 do Código Penal, né? É crime de trânsito, está atrelado aí. A gente sabe que é infração de natureza gravíssima, tem um fator agravante em 5 vezes, tá? A multa vai ser de quase 1.500, leva 7 pontos no prontuário do condutor, né? Porque a gravíssima leva 7 pontos, como a gente sabe. E leva também outra penalidade, além da multa, que é a suspensão do direito de dirigir. O condutor será suspenso, né? Geralmente o prazo de suspensão nesse caso é de 1 ano aí. E dependendo da pena, né, da detenção, ela varia um pouco também. Então o condutor ele tem que estar bastante esperto, né? Porque a pena de detenção, pessoal, pode variar aí de 6 meses a 1 ano, né? E complementando aí também as suas multinhas. Então, não devemos ser omissos, né? Omissão é crime. Existem 2 tipos de omissão, tá? Existe a omissão que é considerado gravíssima. Deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu só anotar aqui na tela para a gente poder acompanhar tranquilo. Existe a omissão gravíssima e existe a omissão grave. Pessoal, tem 2 situações de omissão de socorro. A grave, que vai ser só 5 pontos, mais a multa de R$ 195,23. Quando é que essa omissão é grave? A palavra mágica é quando você for solicitado. Como assim? Você estava passando no local,
aconteceu ali um acidente, você provavelmente não teve nada a ver com o acidente, você estava só passando, você não teve nenhum fator que contribuiu para aquilo, mas os agentes ou a autoridade ou, né, os responsáveis pelo atendimento, os socorristas que estavam lá naquele momento, solicitaram, a palavra mágica é solicitaram a sua ajuda, né? Solicitou a sua ajuda, você foi solicitado e você simplesmente omitiu, né, o socorro, foi embora, negou, isso é infração grave. Mas, se não houver a palavra solicitado, você não foi solicitado de forma alguma, mesmo que você não contribuiu para o acidente, você vê uma pessoa totalmente incapaz de cuidar, né, da sua integridade física e você simplesmente ignora, foi omisso, é gravíssima, tá? É gravíssima, com 7 pontos no prontuário. A multa é quase 1.500, dá 1.460, se eu não me engano. É quase 1.500, tá? De multa, eu gosto de arredondar para cá, 1.500, para a gente ter uma base de como ela é alta, né? 1.460 e alguns décimos, tá? E ainda leva suspensão do direito de dirigir, tá, pessoal? Então, a palavra é quando a omissão vai ser grave? Quando você for solicitado, tá? Quando você for solicitado. Se você não foi solicitado, você contribuiu ou não para o acidente, não tinha ninguém no atendimento, você podia iniciar ali os primeiros socorros, pelo menos estacionando, sinalizando o local e ligando para o resgate adequado, o atendimento de urgência adequado, você já está ajudando, né? Isso é importante. Se você não faz e não cumpre com o seu dever, é infração de natureza gravíssima. Mas, se você foi solicitado, a infração será apenas grave. Lembrando que essa gravíssima aqui, ó, ela também é considerado crime, então é mais crime de trânsito, tá? Então, já sabemos que não devemos ser omissos. Então, não posso ser omisso, só que, porém, limitar-se a fazer o que realmente sabe e não expor ali a tua própria integridade a riscos. Então, você vai fazer e agir conforme o seu conhecimento, conforme as possibilidades que você realmente pode fazer. Você não vai fazer nada a mais daquilo que está, né, ao seu alcance. Você não vai inovar ali, né, de maneira perigosa. Outra coisa importante é que muitas vezes não dá para ajudar. Então você pode se abster do perigo, né? Houve um acidente com produtos perigosos, com substâncias inflamáveis na região, ficou todo molhado ali de substâncias inflamáveis, né? A pista, o chão, tem carros ali capotados com a intenção, né, de começar a ocorrer ali um princípio de incêndio, onde pode afetar a área ali, acontecer uma explosão. Então, você vai se abster, né? Você vai se abster do perigo, você não vai entrar ali na doida e tentar salvar as pessoas colocando sua própria vida em risco, porque se a sua vida está em risco, você, consequentemente, não pode ali não conseguir, além de não salvar a vítima, né, prejudicar e acabar entrando ali também na situação inadequada. E se tiver, pessoal, combustíveis ali, muitas vezes o procedimento certo é você se encontrar nas imediações da areia, você pode estar jogando areia ali por cima dos combustíveis, tá? É até um procedimento que pode ajudar como uma possível solução para determinados problemas. Claro, você só faz se for seguro, né? Nada mais. Como também desligar, né, as ignições dos veículos, se for seguro. Enfim, entre outras situações que a gente vai abordar diante aí do curso relacionado a primeiros socorros. Outra característica que está aí, que a gente falou bastante, é não agir sob risco à sua própria segurança. Então, a gente entende isso. São características do socorrista, né? Nesse caso, a gente está abordando o socorrista, tanto o profissional, né? O profissional ele vai fazer ali dentro do seu conhecimento, e quanto o socorrista leigo, né? Você pode ali contribuir de alguma maneira para ajudar as vítimas de acidentes de trânsito. Pessoal, então a gente está falando muito sobre isso, então o que eu vou fazer? Eu sou condutor leigo, né, na questão de primeiros socorros, né? Eu não tenho kit de primeiros socorros, eu não tenho treinamento, eu muitas vezes não tenho nenhum estado emocional suficiente para conseguir ajudar. Mas eu posso fazer alguma atitude, eu posso tomar alguma atitude relevante? Pode, pessoal. Você vai conseguir ajudar sim, mesmo que seja o mínimo ali, mas já é importante, né? Então, a gente vai perceber que as primeiras ações dos socorristas, elas são muito importantes.
a gente não pode perder tempo, né? Pois os primeiros 5 minutos, eles vão ser totalmente decisivos e vão determinar entre a vida e determinar a morte ali das vítimas, entre a vida e a morte das vítimas. Então, você tem que adotar imediatamente as seguintes providências. Então, a gente pode perceber quais são essas providências, né? Primeiro, estacionar o veículo em local seguro. O que significa estacionar o veículo em local seguro? Significa estacionar fora da pista ou após o acidente. Nunca antes, só após o acidente. O acidente aconteceu aqui no ponto X, né? E você vai estacionar no ponto Y, né? Após o acidente. Preferencialmente, é interessante você estacionar fora da pista. Lembrando que o acostamento compreende a pista, então tem que ser até mesmo fora do acostamento, caso seja um acidente proveniente de rodovia, né? Uma via rural pavimentada, onde as velocidades, né? As velocidades máximas permitidas variam aí dependendo do veículo também. Tanto pista simples como pista dupla, como a gente já conheceu. Então, preferencialmente fora ou após o acidente. Então, tá aqui, pessoal. Fora da pista ou após o acidente. E o segundo ponto importante a se fazer é sinalizar o local do acidente. E como é que eu sinalizo? A gente vai já conhecer, vai já abordar a maneira correta de sinalizar para que você, né, possa prestar o máximo de cuidados ali à vítima de trânsito. Então, o primeiro procedimento, basicamente ali, que você vai fazer, primeiro a segurança, né? A sua primeira segurança, depois é da vítima. Então, você vai abster-se do perigo, tá tranquilo, não tá sob perigo, você vai ali parar o seu veículo em local seguro, você vai iniciar o socorro. Então, você vai tentar identificar e prevenir os principais perigos que um acidente de trânsito pode desencadear, porque apesar de ter acontecido aquele acidente, pode desencadear ali, por conta daquela primeira situação, o que a gente chama de acidentes secundários, né? Pode desencadear uma série de outros eventos, né? De outros acidentes. Ou seja, como novas colisões, atropelamentos, incêndio, entre outros tipos de situações ali inadequadas. Então, para que você possa evitar que a situação se agrave, é preciso sinalizar o local para não acontecer novos acidentes. Você vai ali sinalizar, bonitinho, o local, para prevenir atropelamentos. Se for à noite, a sinalização tem que ser feita com dispositivos luminosos, pode ser o triângulo de segurança, onde ele já tem uma película retroreflectiva, que quando uma luz, um farol incide sobre ele, ele vai encandecer, ou pisca-alerta, né, de veículos próximos ali do local. Durante o dia, você pode, se não tiver o triângulo de segurança, você pode utilizar-se de galhos de árvores, papelões, panos, alguma coisa que sirva adequadamente para sinalizar, né? Então, você vai, quando sinalizar, definir uma distância segura, né? Para uma melhor colocação do triângulo, espalhar alguns arbustos, galhos de árvores na via, né? Desligando ali a chave de ignição, os cabos da bateria dos veículos dos acidentados, se for seguro fazer, a gente faz. Então, você vai localizar onde se encontram as vítimas, quantas vítimas são, onde elas estão, né? Para quê? Para que quando você acionar o recurso do socorro, ligar para o resgate, você possa passar todas as informações necessárias para que o socorro possa se preparar da melhor maneira. Ah, são 5 vítimas, ele vai trazer equipamento para 5 vítimas. Você faz uma avaliação primária. Uma aqui está com parada cardíaca, a outra está tendo hemorragia, a outra está tendo aqui uma parada respiratória, a outra aqui está tendo os sintomas aqui do estado de choque. Então, a pessoa, né, o socorrista especialista, o profissional, ele vai se preparar da melhor maneira, ele vai trazer o equipamento necessário, ele tem um treinamento adequado, né, para garantir a segurança do acidentado, da vítima. Então, pessoal, o local do acidente, ele pode colocar as vítimas e o socorrista sob risco de novos acidentes. Então, como a presença de cabos eletrificados, o derramamento de vazamento de combustíveis, incêndios, né, os materiais tóxicos, pode prejudicar ali. Então, nesses casos, é preciso afastar o perigo o mais rápido possível, né? Claro que sempre for seguro. Então, você não deve fumar, você não deve acender fósforo, nada, isqueiros, nenhuma chama exposta, né? É iluminar o local do acidente somente com dispositivos luminosos ali, sem ser chama exposta, né?
Onde houver ali a presença de um vazamento, pessoal, de combustível, você pode ocorrer ali naquela imediação, né? Um incêndio, uma explosão. Então, você tem que ficar atento ali. Por isso que você tem que estar calmo, você tem que estar, né, totalmente racional ali dentro das suas atitudes. Então, se o acidente envolver cabos elétricos, por exemplo, e estiver sobre o veículo, você tem que orientar os passageiros a permanecerem dentro do veículo, no interior do mesmo, até que chegue o socorro especializado. Inclusive, tem uns vídeos aqui que a gente vai ver e como tomar essa atitude, sendo você o acidentado, né, estando ali com cabos eletrificados por cima do carro, ou você, como socorrista, prestando ali a sua solidariedade ao acidentado, passando algumas informações ao socorro especializado ou tomando algumas atitudes corretas para que ambos possam sair ilesos ali daquele tipo de situação. Depois de sinalizar o local, pessoal, a gente vai fazer o quê? Avisar o socorro especializado, né? A gente avisa aqui, né? O socorro especializado é a terceira coisa a se fazer. E na hora de avisar o socorro especializado, você tem que passar informações totalmente relevantes. Vai ter questões dizendo que você tem que passar o CPF da vítima, você tem que passar ali o endereço da vítima. Isso são pegadinhas, obviamente, né? Você tem que passar informações relevantes do acontecido, informações relevantes do local ali do acidente, pontos de referências, informações essas que fazem com que o socorro especializado se prepare da melhor maneira e chegue ali em tempo hábil também. Bom, a gente já sabe o que fazer, né? E o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que estacionar o veículo em local seguro, preferencialmente fora da pista ou após o acidente, e sinalizar o local e avisar o socorro especializado. Claro que a gente vai trabalhar essa questão da sinalização também, entender como é que tem que ser feito. Pessoal, e o que não fazer? O que não fazer, né? Tem muita coisa também e atitudes essas que não devemos tomar diante dessas situações de risco. Antes da gente verificar, bom, e o que não fazer? O que não devemos fazer? Bom, simples, a gente já sabe. Primeiro, abandonar a vítima. A gente não pode abandonar a vítima, não podemos ser omisso, porque a omissão a gente já sabe que é crime. E o crime de trânsito, ele pode ser classificado aí questão da omissão de socorro de duas maneiras. Pode ser infração de natureza gravíssima, que acompanha o crime, e somente grave quando você é solicitado, que dependendo da situação você pode responder também por crime, tá? Dependendo da situação e dependendo de como foi o ocorrido. Bom, tumultuar o ambiente do local do acidente, isso é muito comum em cidades pequenas, né? Quando acontece acidente, as pessoas curiosas tendem a tumultuar ali, não deixando espaço para a pessoa, o acidentado, respirar, se manter calmo, ou não tem espaço para o atendimento adequado dos especialistas no socorro, na prestação de socorro. O tumulto pode acabar atrapalhando o trabalho até mesmo da perícia para descobrir qual foi a causa, a razão, consequência para o acidente de trânsito, né, ter acontecido. Então, não devemos, claro, entrar em pânico. No momento que você entra em pânico, nada de bom você vai poder fazer para a vítima ou até mesmo para você, porque você não vai conseguir raciocinar, você não vai conseguir tomar ali atitudes adequadas, né, tomadas de decisões importantes. Você basicamente vai colocar a sua integridade a risco, bem como a do acidentado que já se encontra em situações ali totalmente precárias. Comentários pessimistas, muito acontece, né? Isso pode levar a vítima a um estado de choque, onde ela vai ter ali, o estado de choque pode levar ela a abalos emocionais, onde o estado de choque já é provocado por grandes lesões, como, por exemplo, hemorragias, pancadas, né? Ali na cabeça, no crânio, enfim. É muito perigoso. Bom, a gente fala que tem que sinalizar. Como a gente sinaliza o trânsito, pessoal? Bom, a gente sabe que tem que estacionar o veículo no local seguro, né? Preferencialmente fora da pista ou após o acidente. Aí você percebe, imagina aqui que tem a continuação da via. Você estacionou fora aqui da pista, né? Seu carro estacionou fora. Aí você veio aqui caminhando seguro, né? Desviando, se abstendo do perigo, veio aqui para cá e começou a pegar uma distância para poder sinalizar. E com ele tem aqui o triângulo de segurança, né? Que é o item mais adequado, ele serve tanto durante o dia quanto à noite, para poder aplicar a sinalização de maneira bem adequada. Aí você pode usar outros objetos, como galhos de árvores, né?
arbustos, para melhor colocação também do triângulo, melhor visibilidade, para que outros condutores que estão se aproximando ali da imediação onde aconteceu o acidente já possam desviar, já possam dirigir com mais atenção, né, atenção difusa, onde eles vão tomar todos os cuidados necessários para não acontecer os acidentes secundários. E assim também eles podem parar em local seguro e prestar também o seu auxílio ali, trabalhando em grupo, um conjunto, né, de pessoas, cada um tomando ali uma atitude, uma decisão correta, né, para que possa ajudar da melhor maneira a vítima. Tranquilo? Então perceba que ele toma uma distância, tá? Essa distância aí, pessoal, a gente vai trabalhar ela a partir da questão da velocidade máxima das vias. A gente vai relembrar novamente o quê? O artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, né? O artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, onde ele fala da velocidade máxima permitida aí para os veículos nas vias rurais e nas vias urbanas, né? Em geral, nas vias terrestres. Então, vamos conhecer isso aí. Bom, temos aqui, pessoal, ó, que ele pode usar o triângulo, né, de segurança para sinalizar galhos de árvores, arbustos, papelão, lata, isso a gente está, né, bem ciente. Outra coisa interessante é isso aqui, a distância regulamentar ao sinalizar o local. Então, como é que funciona? Bom, bem simples. Aconteceu o acidente, né? Tem aqui uma via, aconteceu um acidente, né? O carrinho 2 aqui foi acidentado. Você parou o seu carrinho aqui fora da pista, em um local seguro. Você vai sinalizar, né? Ó, sinalizar, você vai caminhando aqui, vai sinalizar. Como é que eu sinalizo? Pessoal, a sinalização, ela é feita correspondentemente ao tipo de via que você se encontra. Professor, a via lá onde aconteceu o acidente era uma via coletora. A velocidade máxima numa via coletora, eu sei que é de 40 quilômetros por hora, eu já sei disso. E a coletora a gente sabe que está lá na classificação das vias urbanas, né? A coletora, tendo ali 40 quilômetros por hora, significa que o condutor ele vai ter que dar o quê? 40 passos longos. Então, ele vai estar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim, até chegar aos 40 passos longos. Bom, essa é a distância normal com a qual ele vai estar sinalizando. Pessoal, existem situações que a gente chama de situação adversa, né? Ou quando você está sob adversidade. Está aqui, tá? O slide ele está um pouco fora aí de centro, mas a distância sob adversidade. O que são situações adversas? São fatores e circunstâncias inadequadas que potencializa a chance do condutor se envolver em acidentes, ou seja, chuva, neblina, ofuscamento, né, condições inadequadas do veículo, situações dessa natureza. Então, poderia estar chovendo no momento do acidente, reduz a visibilidade, reduz a questão de você ver ou ser visto por outros condutores, reduz também, aumenta, né, potencialmente a chance de acontecer aquaplanagem, né, que é aquela camada fina de água sobre a pista onde o pneu perde aderência com o solo, né, por conta da alta velocidade ou dos pneus carecas, que são as principais circunstâncias que fazem com que ocorra e aconteça essa situação. Então, quando isso acontece, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar a distância. Se eu tinha que dar numa situação normal 40 passos, agora eu vou dar 80 passos longos, né? Vou ter que estar ali aumentando, dobrando a quantidade de passos. E assim sucessivamente para qualquer tipo de via que você esteja trafegando naquele momento. Por exemplo, uma via arterial, que a velocidade máxima é de 60 quilômetros por hora, o condutor tem que dar sob circunstância normal, né? Assim, sob dia, luz ali, tranquilo, 60 passos. Está de noite, visibilidade precária, ali é uma rua, um local, uma via desprovida de iluminação pública. Então, o que que vai acontecer? 60 passos longos o normal, o dobro, 120. Ou seja, sob a adversidade, eu sempre dobro, dependendo ali do tipo de via que eu estou. Mais um exemplo, trânsito rápido, é 80 quilômetros, eu vou ali sinalizar depois de 80 passos longos. E, sob situação adversa, dobra 160 passos, e assim sucessivamente, né? Vai, rodovia, pista dupla, 110 quilômetros, 110 passos. Situação adversa, 220 passos, beleza? Então, é assim que funciona a sinalização. Depois que você completa a quantidade de passos, você vai colocar ali os galhos de árvores, ou o triângulo de segurança, ou demais objetos que você está utilizando-se
para sinalizar. Lembrando que à noite, pessoal, à noite, não usar chama exposta, somente dispositivos luminosos. Aí ele traz aqui importante. Ao se deparar com uma curva, você tem que parar a contagem, passar toda a curva e retomar a contagem novamente. Tá? Então, o que é que acontece, pessoal? Caso você entre numa curva, deixa eu até tirar aqui, colocar aqui novamente, ó. Tinha uma curva aqui, ó, né? Era uma curva. Aí o acidente aconteceu aqui e você está vindo aqui na curva, o que que você vai fazer? Dentro de curva, você para a contagem, né? Começou aqui, 1, 2, aí entrou numa curva, parou a contagem, pegou a reta de novo, aí sim você retoma a contagem. Você só retoma a contagem, ou melhor, começa de novo a partir do zero, quando passar toda a extensão da curva. Ou seja, quando chega numa curva, né? No momento que eu estou sinalizando, eu paro a contagem, passou toda a extensão da curva, retomo a contagem de novo do zero, tá? Isso é muito importante. Tem questões que vão abordar esse quesito, esse conceito aí de primeiros socorros. Então tá aqui, né? Ó. Importante. Ao se deparar com uma curva, pare a contagem. Ao passar toda a curva, retome a contagem normalmente. Aqui diz retomar a contagem normalmente, né? Mas o correto mesmo seria iniciar do zero a contagem. Bom, uma pessoa foi atropelada e está caída no meio da rua. O que fazer em primeiro lugar? Sinalizar o local. Essa aqui é uma possível questão, né? Um possível exemplo de questão que pode surgir, que a gente vai abordando, né? Sinalizar o local ali para evitar outros acidentes e o agravamento da situação. Aí tem aqui uma lista que diz o seguinte, que materiais podem ser utilizados na sinalização? Bom, muito simples. Use o triângulo e os demais carros do local para sinalizar. Outros itens encontrados nas imediações também podem ser usados, como galhos de árvores, latas, pedaços de madeira, de tecido, etc. À noite ou com neblina, a sinalização deve ser feita com materiais luminosos, como, por exemplo, lanternas, pisca-alertas e faróis dos veículos devem ser sempre utilizados. Jamais use fósforos ou qualquer tipo de chama exposta, como a gente está atribuindo aí várias vezes. Pessoal, depois o que a gente tem que fazer depois de sinalizar? Ligar para o resgate, né? Você vai ter que acionar o resgate, ligar para os numerozinhos ali que são totalmente importantes para que você possa estar ajudando a vítima. Então, o acionamento do recurso para socorro. Então, quanto antes o socorro ele for acionado, mas rapidamente, né, mais rapidamente, na verdade, a vítima receberá o socorro esperado. Então, é muito importante que você tenha a necessidade de passar as informações úteis. E é daqui que a gente vai tirar umas coisinhas importantes, tá? Como, por exemplo, os telefones úteis para que eu possa estar acionando. E quais são esses telefones? Vamos ver aqui. 190. 190 é de quem? Da Polícia Militar, da PM, quando em vias urbanas e rodovias estaduais. Vocês podem estar, sim, solicitando o atendimento da Polícia Militar. Quando é que eu chamo a Polícia Militar 190, pessoal? Quando nas suas imediações, nos locais onde tem ali a presença da Polícia Militar, quando nessas mesmas regiões não tem o atendimento do SAMU, como por exemplo, né, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, quando não tem ali um resgate do Corpo de Bombeiros, quando não tem um tipo de acionamento de socorro mais propício para a situação, mais útil, né, falando assim. E a Polícia Militar ela pode ser acionada porque eles têm treinamento e capacidade, né, mais qualificada para atender e saber lidar com o tipo de situação que foi acionada. Então, vocês podem ligar para 190 sim. E fiquem atentos, pessoal, as questões vão perguntar. Por exemplo, tá dando a questão lá, Polícia Militar, qual é o número de resgate da Polícia Militar? 190, você tem que saber. Você vai ter que saber atribuir, beleza? 190 aí é da PM. Então, quando nessas situações, quando ali não tiver, por exemplo, um recurso mais adequado, a gente chama aí 190, para que eles possam, né, atender a emergência ali, e você pode contar com o apoio da Polícia Militar no local. Bom, mesmo que eles não tenham equipamentos, matérias necessárias para atendimento ou transportar a vítima, pessoal, eles ainda serão as opções mais adequadas nesse tipo de situação, nesses casos, tá? Porque eles têm treinamento, são mais qualificados, são mais experientes, vão estar mais calmos, mais racionais para tal finalidade. Outro número que a gente está vendo aqui na tela é 191.
né? 191, que é da Polícia Rodoviária Federal, da PRF, claro, quando em rodovias e estradas no âmbito federal, né? A PRF. Pessoal, você pode acionar sempre quando ocorrer qualquer emergência nessas rodovias. Quando é que a gente chama a PRF? Nos mesmos casos da Polícia Militar. Ou, geralmente, em questão de acidente, o mais adequado é chamar quem? O SAMU ou o Corpo de Bombeiros, né? O SAMU, os dois juntos ainda é bem melhor. Só que, assim, quando lá não tem, ou pode demorar, vocês podem ligar para a Polícia Rodoviária Federal, eles vão providenciar os equipamentos ou improvisar equipamentos de maneira mais qualificada, eles são mais treinados para atender qualquer tipo de situação ali que possam estar surgindo. Bom, existe também o do SAMU, né? Como a gente está vendo aí, ó, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, inclusive tem questões que perguntam a sigla do SAMU, tem que saber que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né? Aí, como acrônimo, SAMU. O SAMU tem como número aí 192. Você pode solicitar esse serviço em qualquer tipo de acidente. Pessoal, o SAMU ele é projetado para qualquer mal súbito em via pública ou em rodovia. Então, ele foi idealizado para atender qualquer tipo de emergência que está relacionada ao quê? À saúde, né? Incluindo aí também os acidentes de trânsito. Então, ele pode ser acionado para socorrer pessoas ali que estão passando mal dentro dos veículos, pessoas que estão sofrendo ali certas situações como hemorragia, é, fraturas, né, que é a ruptura da estrutura óssea, estão sofrendo traumatismo, estado de choque, tendo convulsões, né, pancadas fortes que teve na cabeça, asfixia, parada respiratória, parada cardíaca, enfim, entre outros tipos também. Podemos ligar também para o chamado COMBOM, que é o Corpo de Bombeiros, que leva como número aí, né, chamando o resgate, que é o acionamento de recursos para o socorro adequado, 193, Corpo de Bombeiros 193. Quando em cidades com esse serviço, claro, também. Pessoal, o Corpo de Bombeiros a gente aciona em acidentes com vítimas presas em ferragens, quando tem perigo de fogo, situações envolvendo fumaça, né, perdão, faíscas, vazamento de substâncias, gases, líquidos, combustíveis, ou ainda locais que são ali instáveis, como ribanceiras, valas, e entre outras situações, né? Então, é muito importante a gente chamar com animais perigosos, animais peçonhentos, né? Então, o Corpo de Bombeiros, ele é muito útil, e quando há acidente envolvendo ferragens, é bom chamar tanto o Corpo de Bombeiro quanto o SAMU, né? Os dois ali trabalhando em conjunto vão fazer o serviço mais eficaz e eficiente para a vítima. Bom, tem aí um 99 que é da Defesa Civil. A Defesa Civil a gente aciona quando em situações envolvendo acidentes com produtos perigosos, não produtos perigosos em si. Produtos perigosos, produtos substâncias corrosivas, acidentes envolvendo esses tipos de substâncias aí que podem lesar tanto o meio ambiente quanto a integridade física das vítimas, né? Então, a gente aciona aí a Defesa Civil quando há acidentes envolvendo essas circunstâncias, né? Substâncias químicas, tóxicas, corrosivas, produtos perigosos em geral, né? A gente pode estar chamando a Defesa Civil 199. Temos aí também, pessoal, 197, que é a Polícia Civil, né? No mesmo caso da Polícia Militar, quando for necessário, quando não houver outros atendimentos mais necessários, a gente chama a Polícia Civil 197. Temos aí também 198, que é da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Estadual aí, né? Pessoal, a Polícia Rodoviária Estadual, da mesma maneira que a federal, só que ela vai atender mais nas rodovias e estradas no âmbito estadual. E a PRF no âmbito das rodovias e estradas federais. E é isso, pessoal. Tem mais um número aqui que eu vou trazer, mas esse número é só por questão de conhecimento e curiosidade mesmo. Por quê? Porque eu já vi cair esse número, que esse número aqui é 156. 156, pessoal, é um número que vocês nunca nem vão precisar, creio eu. Mas eu já vi cair. E 156 é da prefeitura. Prefeitura. Por que a prefeitura? Porque a prefeitura, a gente sabe que ela pode gerir seu próprio trânsito ali, mediante a sua jurisdição.
Muitas vezes ela trata de situações envolvendo acidentes de trânsito, né? Ali do Departamento de Trânsito Municipal. Então, a prefeitura aí, 156, pode ser acionada aí e pode cair como telefone caso seja perguntado. O número da prefeitura, 156, né? Tá aí. 190, 191, 192, 193, 199, 197, 198 e 156 para cada um dos seus respectivos atendimentos quando você for tomar um resgate. Temos também aí, pessoal, quando a gente chamar o resgate, a gente tem que estar pronto. Pronto para quê? Para passar informações úteis. Quais são essas informações? Tem questões que vão abordar isso. Bom, localização exata do acidente, o nome da rua, o número e o ponto de referência, para que o atendimento possa chegar no tempo hábil, da melhor maneira possível ali para atender a vítima. O tipo do acidente, se for envolvendo carro, se for envolvendo motocicleta, se for uma colisão, atropelamento, para atender aquela demanda, né? Aquele tipo de ocorrido. Trazer equipamento específico para o tipo de atendimento, já prevendo as possíveis lesões, né? Quantos veículos envolvidos é muito importante, né? Quantos veículos estão envolvidos, né? Qual o tipo do veículo, isso pode ser importante. E temos aí também se há, né, ou se existe ali vazamento de combustíveis ou produtos perigosos, né? Aí você pode estar ligando aí para a Defesa Civil, se for o caso, ou se abstendo do perigo, tomando cautelas e avisando também aos, né, o resgate, para que eles possam se preparar também para esse tipo de perigo que possa se apresentar aí para eles, né, quando chegarem. Então, essas são as informações relevantes. Tem informações que vão ser totalmente óbvias, né? Vão ser absurdas, e você vai saber eliminar de cara que aquilo está totalmente errado quanto informações que eu deva passar. Bom, tem uma observação importante que diz o seguinte: em caso de produtos perigosos, o correto é isolar o local e manter a distância. Esse é o procedimento correto que você tem que ter em relação a produtos perigosos. Pessoal, omissão de socorro está aí na tela, a gente vai falar um pouco disso, vamos abranger um pouco mais, porque talvez possa não ter ficado muito claro, e a gente quer que, né, vocês tenham total certeza aí do conteúdo. Então, essa questão da omissão de socorro traz aí consigo o artigo 304 do CTB, onde a pena pode variar de 6 meses a 1 ano, tá? A pena varia onde? De 6 meses a 1 ano de detenção. A gente tem aqui, ó, a infração grave, tá? Que leva 5 pontos. Pessoal, quando é que a omissão é infração grave? Palavra mágica. E nas questões ela vai trazer essa palavra, tá? A palavra é solicitado. A palavra mágica é solicitado. Quando é que você, por omissão de socorro, comete infração de natureza somente grave? Quando você foi solicitado pelo agente. Você estava passando, foi solicitado. Pediram tua ajuda. Se você não ajudou, é infração de natureza grave. Lembrando que a grave leva aí 5 pontos no prontuário do condutor e tem uma multinha, né? A multinha vai ser de quanto? R$ 195,23. A gente já sabe como funciona o processo administrativo quando vimos ali o curso de infrações. Pessoal, bom, a grave é fácil, professor. A grave é fácil, é quando eu for solicitado. Numa questão, ele vai fazer essa diferenciação, ele vai dar um contexto e vai estar lá a palavra solicitado? É para estar. Porque se não vier a palavra solicitado, você não foi solicitado, automaticamente subentende-se, perdão, automaticamente subentende-se que você está cometendo infração de natureza gravíssima. A infração de natureza gravíssima leva o quê? 7 pontos no prontuário do condutor. Perceba que a gravíssima, normalmente, ela tem esse valor aqui, ó, de 293,47 centavos. Só que você pode perceber isso aqui, ó. Ó, fator agravante vai ser multiplicado por 5. Pessoal, colocando aqui aproximadamente, né? Vocês podem fazer o cálculozinho, aproximadamente 1.500, né? Para não perder tempo só. R$ 1.500 de multa. Só que outra penalidade que vai cair, ó, mais outra penalidade, qual é? Suspensão do direito de dirigir, que é uma penalidade ali imposta pela autoridade de trânsito, né? Onde
vai ser retirada por tempo determinado o direito de dirigir do condutor, né? E é muito perigoso porque a suspensão do direito de dirigir pode fazer com que vocês, caso em reincidência, caso seja pego sobre a suspensão, dirigindo, trafegando, pode ter habilitação a CNH cassada, né? Pode estar cometendo alguns crimes de trânsito e, claro, pode ter outro encargos como outras multas, né? Em caso de reincidência é muito perigoso. E o pior de tudo é perder a habilitação, né? Todo aquele tempo, dinheiro, né? Que você investiu para tirar e você está perdendo aí por conta de negligência. Por conta de imprudência também, né? Então, suspensão do direito de dirigir. Pessoal, se tem suspensão, provavelmente tem o quê? Medida administrativa. Qual é essa medida que eu falo? Recolhimento do documento de habilitação. Ele vai te suspender, logicamente, ele vai pegar o documento, né? Você não está suspenso, pega o documento, recolhe, recolhimento do documento. Ó, suspensão pode levar também a outra penalidade. Qual? Frequência obrigatória em curso de reciclagem. A gente sabe que o frequência de reciclagem, né, obrigatória, é quando se envolve acidentes graves, quando, né, foi suspenso em outros casos também. Então, pessoal, quando a pessoa envolvida em acidente deixa de prestar socorro. Então, quando você está omitindo socorro, sendo omisso, não ajudando uma vítima que está incapaz, né, de resolver ali seus problemas quanto ao acidente, né, você vai ajudar. Se você não ajudar, você vai sofrer todas essas penalidades, todas essas circunstâncias, e ainda pode, né, pegar uma detenção de 6 meses, como a gente viu aqui em cima, porque o slide está com problemas, a 1 ano. E depois eu vou ter que baixar a aplicação correta aí do PowerPoint. Então tá aí, pessoal, a detenção de 6 meses a 1 ano, beleza? Porque é crime de trânsito não ajudar as vítimas. Ok. Pessoal, eu não estou conseguindo ouvir vocês, tá? Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque enquanto eu falo, o som, né, não está sendo transmitido para mim. Ok, retomando. Então tá aí, pessoal. Tem que saber diferenciar quando for infração de natureza grave na questão da omissão e quando for gravíssima com as suas respectivas penalidades, que é os seus fatores agravantes, suspensão, né? E entre outros encargos que possam acontecer. Lembrando que também isso é considerado crime de trânsito. Bom, a gente vai ver agora uma questão importante que é a prioridade na prestação de socorro, né? Quem tem prioridade? Geralmente, quando a gente fala de prioridade, vem na cabeça que as crianças, gestantes, idosos vão ter prioridade. Por quê? Porque a gente tende a ali entender que essas pessoas elas são mais vulneráveis e por conta da vulnerabilidade, a gente faz e se compadece, né, em querer realmente ajudar primeiro, né, as pessoas, como por exemplo, criança, gestante e o idoso, né? A gente tem a necessidade de ajudar e socorrer primeiro essas pessoas, essas vítimas. Só que assim, nessa questão da prioridade na prestação de socorro, ela não deve ser estabelecida considerando a idade ou sexo da vítima. Então, você vai tirar esse pensamento da cabeça e você vai perceber que quem tem prioridade, pelo menos aqui, pessoal, no nosso conteúdo de trânsito, onde as questões irão cair sobre esses conteúdos, tá? De primeiros socorros específicos, né? Ou se tiver alguém da área da saúde for diferente, né? Aí tem que saber separar. Aqui, né? Tem situações diferentes. Inclusive, tem muita coisa do primeiros socorros que ela está um pouco desatualizada desde 2016, que vai passar ainda por atualizações, mas por enquanto ela ainda está com essas informações que são relevantes para quando vocês forem fazer a prova teórica, tá bom? Então, levem em consideração aqui as informações. Então, ela não deve ser estabelecida considerando a idade ou sexo da vítima. Dentre as vítimas com traumas graves, faça uma relação entre o risco de morte e a possibilidade de atendimento pelo socorrista. Então, a gente tem que realizar a análise primária das vítimas e estabelecer a prioridade de prestação de socorro em relação a seguir. Bom, nessa análise primária, a gente verifica alguns pontos da vítima, né? Como, por exemplo, desobstrução das vias aéreas, fazendo uma manutenção da coluna cervical, como a gente vai conhecer. A gente vai verificar a circulação, né? Sanguínea, e entre outras coisas, como pulsação, enfim. A gente vai fazer também uma avaliação do estado neurológico da vítima. Então, a gente está fazendo ali uma análise primária. Essa avaliação primária, ela consiste nisso, né?
um rápido exame, onde você vai obedecer uma sequência que é padronizada, corrigindo ali imediatamente os problemas encontrados ali, né? Problemas, por exemplo, a via está com corpos estranhos obstruindo o fluxo da passagem de ar na boca. Você pode tirar esses corpos estranhos, mas, de lei, use luvas. Não tenho luvas, então você não vai poder ter contato direto com o sangue. Por quê? Porque você não conhece a vítima. Se você tem conhecimento da vítima, sabe da sua questão da saúde, né? Ela não tem nenhuma doença infectão-contagiosa. Se você quiser ter contato direto com o sangue, aí fica a critério, mas o correto ainda assim é usar luva, tá? O politicamente correto é a luva, de lei, regra sagrada que vocês têm que levar. Vai ter contato com o fluido corporal, luva. E tem questões que vão abordar isso. Por quê? Fluidos corporais, como sangue, saliva, entre outros, podem levar às suas respectivas doenças. A gente já mencionou hepatite, HIV, entre outras aí que são infectocontagiosas, que são transmitidas através desses fluidos. Então, você tem que realizar essa avaliação primária se abstendo de risco, né? Você não pode se colocar em risco. Então, você vai fazer isso, ó. Tirar corpos estranhos, restos de alimento, que podem provocar asfixia, né? Tá obstruindo as vias aéreas são boca, nariz e garganta, né? Então você vai fazer esse controle, você vai tentar resolver os problemas que são encontrados ali já de imediato, que você pode resolver, você tiver um conhecimentozinho, você pode estar resolvendo. Bom, em caso de múltiplas vítimas, pessoal, a gente tem que dar preferência àquelas que vão correr maior risco de morte, como por exemplo, as vítimas que a gente tende, né, a avaliar e dar prioridade para aquelas vítimas que correm o maior risco, né? Aquelas que estão ali, por exemplo, numa parada cardiorrespiratória, que é uma das tipos de maior situação, do tipo de pior situação possível. Então a gente geralmente tende a dar prioridade para ela, mas geralmente, desculpa, não funciona assim, né? A gente tem que dar a preferência no atendimento, ó, às vítimas inconscientes. As vítimas inconscientes são as que têm preferência. Então, em primeiro lugar, são as vítimas inconscientes. Então, se perguntar para você, numa questão, quem tem prioridade na prestação de socorro será as vítimas inconscientes. Tem muita questão que vem abordando, dizendo que tem preferência aquela que já tem maior risco de morte, por exemplo, as vítimas com parada cardiorrespiratória. Só que não, as vítimas inconscientes é quem tem preferência. A gente vai já entender por quê. Em segundo lugar, a gente vai perceber que é a vítima com parada respiratória, onde a gente tem que avaliar se a vítima respira, né? Através do ver, ouvir ou sentir. Você vai ver se a vítima está respirando, se você não percebe pela visão, você vai ouvir, descendo o ouvido próximo ao seu peito, ou sentir ali a sua respiração, ver, ouvir ou sentir. Então, em segundo lugar, quem tem prioridade, vítimas com parada respiratória. Em terceiro lugar, são as vítimas com parada cardíaca, onde a gente tem que verificar a pulsação da vítima. Aí, se perguntar qual é o melhor local para verificar a pulsação, não é no pulso, é no pescoço, que é na artéria carótida, tá? Na artéria carotídea. Tem dois locais que são muito precisos na hora de verificar a pulsação, que é na artéria femoral, ali na região da virilha, e a do pescoço. Só que a região da virilha é uma região íntima. E a gente não vai estar tocando a região íntima do paciente, da vítima, né? Então, o melhor local para se verificar a pulsação é no pescoço, na artéria carótida. Já leva isso como resposta, né, para a vida aí e para as questões que vai cair, geralmente, em primeiros socorros. Costuma puxar um pouco disso, dessa preferência e o local que é mais indicado para verificar a pulsação. E como eu devo verificar? Com os dedos indicador e médio. Nunca usar o polegar, porque o polegar tem pulsação própria e por conta da pulsação própria pode fazer com que você se confunda entre a sua pulsação e a pulsação da vítima, tá? Então, primeiro, vítimas inconscientes. Pessoal, de lei, não tem erro. Quem tem prioridade na prestação de socorro? Vítimas inconscientes. A gente vai entender por quê. Em quarto local, são as vítimas, em quarto lugar, desculpa, são as vítimas com hemorragia. Então, a gente tem que identificar os sangramentos abundantes, né? Hemorragia que pode ser de duas maneiras, a hemorragia interna e externa. A externa é mais fácil de controlar, mais fácil de visualizar e mais fácil de aplicar possíveis tratamentos. Já a interna só é a mais tensa possível e só deve ser feita mesmo por especialistas, né? E muitas vezes com o equipamento necessário e com objetos e instrumentos ali apropriados. Até mesmo para os especialistas, hemorragias internas são muito difíceis de controlar, de serem identificadas e de, né, estancar ali o sangue. E a gente sabe que a hemorragia pode ser venosa
que é proveniente da veia, ou hemorragia arterial proveniente de uma artéria, onde, quando a hemorragia arterial, pessoal, é muito perigoso, porque uma vítima perdendo sangue através da artéria, de 2 a 3 minutos ela já acaba perdendo ali cerca de 2 a 3 minutos, né? Até 2 minutos já chega a perder 50% do seu sangue, né? Ou seja, fazendo com que a vítima automaticamente tenha sintomas de pele fria, náusea, tonturas, e isso, consequentemente, vai levar ela a uma morte rápida, muito rápida, né? Então, tá aí, pessoal. Quem tem prioridade, vítimas inconscientes. Segundo lugar, parada respiratória. Terceiro, vítimas com parada cardíaca. E quarto, vítimas com hemorragia. Por que existem essa ordem aí na questão da prioridade? Porque, assim, imagina você, um socorrista leigo, encontra uma pessoa com uma parada cardiorrespiratória, que é uma das piores situações possível, né? Ela está tendo ali tanto a ausência de pulsação quanto a ausência de movimentos respiratórios, e uma pessoa somente inconsciente. Aí você está sozinho, você vai gastar todo o esforço, energia para tratar a pessoa com parada cardiorrespiratória e você não consegue salvá-la e a pessoa inconsciente bastava ali realizar alguns procedimentos, mas por conta do tempo que você não atendeu ela, por conta da inconsciência, uma vítima inconsciente, pessoal, ali em torno de 3 a 5 minutos, o cérebro ele para de ter oxigênio e quando ele para de ter oxigênio, vai levar a sequelas, mesmo que você consiga através desse tempo, depois de 3 a 5 minutos, reanimar a vítima, ela vai voltar muitas vezes em coma, estado vegetativo, ou seja, ou com, mesmo que ela volte consciente, vai ter sequelas irreversíveis, né? Fazendo com que ela tenha ali, né? Por conta das sequelas, situações aí bem complicadas, né, do seu cotidiano novamente. Então, tá aí. Você vai ajudar primeiro as vítimas inconscientes, porque talvez seja mais simples, e depois você vai gastar todo o esforço e tempo necessário para atender uma vítima que está numa situação bem mais precária. Bom, sinais vitais, pessoal, é um assunto importante que a gente vai falar. O que são sinais vitais? Sinais vitais são parâmetros que servem para avaliar o quadro clínico da vítima. Os mais comuns são respiração. Existem 4 sinais vitais que a gente vai abordar: respiração, pulsação, pressão arterial e temperatura. Dentre os 4, tem um aí que não varia com a idade. Ele não varia, ele permanece sempre o mesmo, dependendo da sua idade. Por quê? Porque assim, o ser humano ele é uma máquina biológica, né? Quando você nasce, teu metabolismo ele funciona a todo vapor. Então, tua respiração tem muitos movimentos, tua pulsação ali tá todo vapor, tá toda acelerada. Então, quanto mais jovem, mais atividade física, metabólica você tem no seu organismo. E quanto mais velho, né, quando você vai ali perdendo o metabolismo, tá envelhecendo, logicamente, proporcionalmente a isso, né, os teus órgãos, teus sinais vitais vão reduzindo as suas atividades. Só que uma delas que eu vou abordar, ela não varia com a idade. Seja você uma criança de 2 anos, seja você um senhor de 90 anos, esse sinal vital que eu vou abordar, ele sempre é o mesmo. Ele tem que estar sempre o mesmo. Senão, gera complicações. Então, o primeiro que eu estou falando aqui é a respiração. O normal para um adulto vai estar entre 16 e 20 movimentos respiratórios por minuto, que é o chamado MRPM, né? Movimentos, o RPM, que é movimentos por minuto. Tá aí. Movimentos respiratórios por minuto. Beleza? Temos aí também a pulsação. A pulsação é um dos sinais vitais. Esses dois variam, tá? Com a idade. Quanto mais jovem, mais funcional. Quanto mais velho, mais fraco eles são ali, os seus movimentos. A pulsação, o normal para um adulto está entre 60 e 80 batimentos por minuto. Uma médiazinha, né? E a gente percebe aí, ó, como tem que ser feita a verificação da pulsação. Pode ser no pulso também, mas o local mais indicado é no pescoço, na artéria carótida, né? Artéria carotídea. E com os dedos indicador e médio, né? Dedo indicador e médio. Temos aí continuação das sinais vitais. Temos aí a pressão arterial. O normal para um adulto é de 120 por 80. Difícil de ser constatado pelo socorrista, tá? É difícil até mesmo pelo profissional da saúde, socorrista, tá? Geralmente é necessário aparelhos, né, que vão fazer essa questão da pressão, né? Pessoal, temos aqui a temperatura. A temperatura corporal considerada normal para qualquer idade nos índices de 36 a 37 graus. Abaixo de 36 graus significa que a vítima vai estar no estado de hipotermia, ou seja, frio excessivo,
onde a gente tem que aquecer a vítima, cobrir a vítima o mais rápido possível, tentar ali aquecer a vítima. E acima de 37, a gente já sabe que é febre, né? Onde a gente tem que fazer o quê? Colocar ali sacos de gelo na cabeça, compressas frias entre as axilas, testa, né? Ou tomar um banho ali com água na temperatura ideal para resfriar o corpo, né? Totalmente o oposto da hipotermia. Então, a temperatura, pessoal, seja você um adulto ou uma criança, ela tem que permanecer entre os índices, né? O índice que indica, né? 36 a 37 graus. E ela não sofre variação com a idade, isso é importante, porque tem questão que traz isso, tá? Temperatura. Bom, na próxima aula a gente vai começar daqui dos exames primários e as avaliações iniciais, onde a gente vai falar sobre vias aéreas com controle da coluna cervical, falar de respiração através de ver, ouvir ou sentir, circulação em grandes hemorragias, estado neurológico e a exposição da vítima a certos objetos, como objetos transfixados no corpo, entre outras coisas, tá? Então, pausando aqui rapidinho.